Os irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Jesus nos abençoe. Então nós estamos com a responsabilidade nessa noite de falarmos a respeito da página Tópicos da Irritação, que é uma página do livro Calma, do nosso irmão Emmanuel. Então nós vamos ler a página e em seguida faremos os comentários. Tópicos da irritação. Se a irritação já te fez, se a irritação já se te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, pedindo a divina providência, a força precisa, a fim de te resguardares na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. Bem, meus irmãos, então, feita a leitura da página, vamos comentá-la. Na verdade, todos nós nos irritamos, não é? A irritação é algo que faz parte do nosso contexto. Somos espíritos imperfeitos, somos seres ainda em processo evolutivo e a irritação, em alguns momentos, ela se faz presente. De acordo com Joana de Ângeles, na sua série psicológica, a irritação é um gigante da alma. É um dos gigantes da alma. E nós não devemos ter vergonha de nos enraivecermos. Nós não podemos transformar a nossa irritabilidade numa constante e não devemos também não lutarmos para controlarmos esse impulso. E aí o nosso irmão Emmanuel nos dá algumas indicações de como fazer isso. A primeira delas é compreender o seguinte, que quando nós nos irritamos, nós mudamos a nossa sintonia espiritual. Nós sabemos que o nosso pensamento emite ondas mentais. Nós temos as ondas mentais, quando elas são emitidas, elas configuram as formas pensamento. Formas pensamento são a exteriorização dos nossos mais íntimos sentimentos. E é por isso que os espíritos nos conhecem, por isso que os espíritos sabem das nossas intenções, sejam eles protetores, sejam eles perseguidores espirituais. Porque às vezes nós estamos externamente muito bem, muito calmos, muito tranquilos, mas o nosso pensamento está fervilhando. Às vezes nós não falamos determinadas coisas, mas nós ficamos pensando, remoendo aquelas palavras que nós gostaríamos de dizer, mas não temos coragem. Então a gente vê isso muito acontecendo no trabalho, né? Pessoa que é assalariado, o chefe é exigente, às vezes até desequilibrado, como muitos, né? Ocorre muito isso no nosso dia a dia. E aí o nosso pensamento fica ali fervilhando, querendo dar a resposta, mas aí a gente não tem porquê, porque senão vai correr o risco de ficar desempregado. E aí nesse momento que o nosso pensamento fica fervilhando, os espíritos protetores, eles querem chegar até nós, mas eles não conseguem, porque nós colocamos uma barreira vibratória à intercessão divina. E aí quem é que se aproxima? São aqueles espíritos menos esclarecidos, que nos conhecem, que todos nós temos, e todos nós também possuímos
um tipo de obsessão que é chamada obsessão simples. Eu digo todos nós, assim, no sentido da maioria, né? A obsessão simples são momentos de assédio que nós concordamos com o obsessor. Então é quando a gente às vezes está numa discussão e aí vem aquela vozinha e fala assim, faz isso, fala aquilo, pega uma arma, dá um tiro pro alto. E aí a gente está vendo aí no noticiário muitos fatos acontecendo por causa de momentos de invigilância. Agora, essa semana, né, acho que foi no final de semana, semana passada, tivemos lamentavelmente uma irmã que matou a outra por causa de uma discussão. Elas estavam, parece, num bar, ou estavam numa festa, e elas já tinham uma rixa entre elas. Aí a irmã era policial, uma delas era policial, elas discutiram, parece que já estavam alcoolizadas, pelo menos a que atirou parece que já estava alcoolizada, foi lá, pegou a revólver e matou a irmã. E aí o próprio marido dela, depois que deu voz de prisão a ela, e veja bem a consequência desse fato, né? Uma moça que era policial militar, provavelmente estava com uma carreira consolidada, e por um momento de desequilíbrio, colocou toda a sua vida por água abaixo. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Não nos deixarmos cair nessa armadilha da irritação, porque senão nós podemos cometer um ato inconsequente e aquilo ali trazer problemas para nós mais tarde. Então, quando nós somos atingidos por essa irritabilidade, o que fazer? Então nós somos atingidos porque todos nós estamos sujeitos a isso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo ainda muito difícil, em que de vez em quando nós vamos ter aí alguns destemperos. Mas nós não devemos fazer desse destempero um hábito. Nós temos que ter o nosso controle mental e emocional para evitar que isso ocorra. Então a primeira coisa que Emmanuel fala aqui é a oração. Então quando a gente estiver sentindo que o nosso pensamento já está começando a fervilhar, entremos em prece. Então nós vamos parar o que a gente está fazendo, vamos nos recolher em qualquer lugar que estivermos, no ônibus, no trabalho, na rua, a gente dá uma parada, né? Fecha os olhos, vamos mentalizar Jesus, vamos mentalizar um elemento da natureza, vamos sair daquele ambiente conturbado, né? Vamos pensar, vamos meditar, vamos pensar em algo adequado, em algo bom, um lugar agradável, um lugar bucólico. Vamos nos recolher intimamente e entrar em oração. Aí quando nós entrarmos em oração, os nossos amigos espirituais vão se reaproximar de nós e vão neutralizar as energias negativas que estão nos envolvendo naquele momento e afastando também os irmãos menos esclarecidos que estão querendo que nós erremos, que nós caminhemos para um lugar, para um caminho, uma trilha, né, que poderá nos prejudicar. Em seguida, nós temos à nossa disposição as obras espíritas, os livros de mensagens, como esse aqui, Calma, Pão Nosso, Vinha de Luz, Minuto de Sabedoria. Feita a oração, nos acalmando, vamos então abrir uma dessas obras ao acaso. Minuto de Sabedoria então é excelente. São mensagens curtas, é um livrinho pequeno que você pode carregar na bolsa. Pega ali o Minuto de Sabedoria, abre, lê a página e sempre virá uma mensagem que tem alguma coisa a ver com aquele momento que você está vivendo, né? E aí com isso você vai conseguir se acalmar. Se não se acalmar totalmente, pelo menos aquele estado mais complexo, você já vai diminuir, você já vai conseguir ter um autocontrole maior, né? E aí se isso se tornar um hábito, vai chegar um momento que você vai fazer isso naturalmente, não vai cair nessa armadilha da irritabilidade. Ele continua aqui falando que o azedume é um espinheiro magnético.
que arremessa raios de energia destruidora em todas as direções. Então, quando nós estamos com a forma pensamento em desequilíbrio, quando nós estamos querendo responder à altura, quando nós estamos com o nosso pensamento fervilhando, nós vamos emitir dardos mentais. Dardos mentais são energias magnéticas destruidoras que vão ser arremessadas através do nosso pensamento. Nós sabemos que o nosso pensamento ele desliza no fluido cósmico universal, né? Ele se transmite no fluido cósmico universal, e aí as pessoas que estiverem à nossa volta vão ser atingidas com aquele mal-estar, com aquele estado. Às vezes no ônibus, né? A gente, no ônibus, BRT, trem, eu não ando de trem, mas BRT e ônibus eu ando. E aí de vez em quando sai aquelas brigas, né? O cara é bobagem, às vezes, negócio de lugar, né? Então a gente vê, por exemplo, aquela problemática, né? Do jovem que vem sentar no banco amarelo do idoso. Aí uma vez eu estava no BRT, aí o idoso entrou, né? E ele falou assim pro rapaz: meu amigo, olha, isso aí é o lugar do idoso, você pode levantar, que eu quero sentar, eu sou idoso. Aí o rapaz falou que não ia levantar, pronto. Aí o idoso se destemperou, começou a discutir, e aí a gente sente, quem está à volta, sente que muda a ambiência, muda, né? Parece que você tem uma multidão ali em volta, né? Torcendo para que a coisa vá para um caminho da violência e tal, e ficou aquela briga, eu sei que a coisa ficou tão complicada que eu preferi saltar. Aí quando chegou na estação eu saltei e peguei outro, porque eu não tava, a ambiência estava muito carregada, e aí o rapaz já estava dizendo que ia bater no idoso, e aí já tinha gente tomando partido do idoso, que falou que ia linchar o rapaz. Eu sei que já estava num ambiente complicado. E aí o rapaz, pois é, mas eu sou do lado do morro não sei o que, se vocês me lincharem eu vou mandar o pessoal do Comando Vermelho atrás de vocês e tal. Olha, mas o ambiente muda, né? A vibração muda. Então, essa mudança vibratória, esse estado de irritabilidade, esse estado de insatisfação, de vibracional negativo, são os dardos mentais que as pessoas irritadas transmitem quando estão nesse momento de vigilância, né? O idoso podia, o rapaz estava errado, mas a partir do momento que ele não levantou, ele ficava em pé mesmo, então saltava do ônibus, pegava outro, enfim, né? Eu, por exemplo, eu já sou idoso, mas eu não fico pedindo lugar para ninguém. Eu sempre falo isso com a Lucy. Lucy é o jeito dela, né? Fala assim, não, eu vou pedir lugar. Eu falei, Lucy, qualquer dia você vai se aborrecer, porque se você pegar uma pessoa que tenha deseducada, vai dizer que não vai levantar, você vai ficar discutindo à toa, você não vai levantar. Eu não peço lugar a ninguém. Se a pessoa levanta, eu sento. Se a pessoa fala, o vovô, senta aqui, eu sento. Eu sou o vovô mesmo, tô com cara de coroa mesmo, eu sento. Agora, se não falar nada, eu olho para a pessoa continua. Aí a pessoa geralmente finge que está dormindo ou fica com o celular ligado e não, nem olha para você, né? Aí eu fico na minha, vou em pé, graças a Deus, por enquanto ainda está dando para andar em pé, né? O dia que não der também, eu dou meu jeito lá, peço a uma outra pessoa que está num banco normal para levantar. Sempre tem um que é mais equilibrado, né? Agora, não cai nessa armadilha de ficar discutindo, ficar brigando, né? Sai daí, você não tem que sentar aí, porque não sei o que e tal. Isso é uma armadilha, né? Ou a pessoa realmente está errada, ali não é lugar para a pessoa sentar. Mas a partir do momento que a pessoa é deseducada, você pediu com educação, a pessoa não quer levantar, deixa. A Lucy sempre dá sorte que a pessoa levanta. Mas eu já falei para ela, olha, cuidado, qualquer dia você vai encontrar um que não vai levantar e você vai se aborrecer. Porque a pessoa já começa logo a falar determinadas palavras, né? Até palavrão mesmo, né? Para pensar, o vovó, não sei o que e tal. Teve uma vez que eu vi também uma senhora, aí ela foi no ônibus, desculpem, mas o meu cãozinho tá aqui dando problema, tá? Então peraí, só um minutinho. Vou ter que abrir a porta aqui.
tem o momento. Olha só quem chegou. Quem é? Quem é? Tô gravando a palestra lá com o Bezerra. Aí o cachorro começou a latir. Bem, gente, então é momento família, né? Infelizmente tem cachorro, o cachorro fica latindo. Bem, enfim. Então, Quietinho. aí agora cortou meu raciocínio. Bom, enfim, vou continuar porque eu ia falar um negócio, mas acabou que eu não consegui. Eu tava falando, aí o Luci chegou e me interrompeu. O tempo que eu levei aí, esses minutinhos que eu levei, eu vou colocar no final, tá bom? Sim, eu tava falando da arte mental, né? Negócio. Sim, agora lembrei. Então, aí eu tava no. Eu perdi uns 3 minutos, eu vou passar 3 minutos. Vou falar 27 minutos, tá? Então eu tava no ônibus, aí tinha uma jovem sentada no banco amarelo. Aí veio uma senhora idosa, ela tava voltando da academia. Aí ela se dirigiu pra jovem, falou assim: ah, minha filha, não sei o que. Aí ela falou assim: a senhora tá voltando da academia e quer sentar? Continua fazendo ginástica, fica em pé mesmo, tal. Ainda bem que a senhora era tranquila, falou: ah, tá bom, minha filha, tá bom. Quando você ficar idosa, você vai ver só o que é bom. Ela levou, né, na esportiva, né, não ficou brigando nem discutindo. Mas quando acontece da briga, né, da discussão, realmente há uma mudança de ambiente, a gente sente os dados mentais, a gente sente a aproximação dos espíritos menos esclarecidos que querem que nós caminhamos para um local menos feliz. Então ele continua aqui: a intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Quer dizer, intemperança mental é exatamente esse estado de desequilíbrio que nos acomete quando nós estamos tendo esses momentos de invigilância, né? E nós vamos contar com essa presença desses irmãos menos esclarecidos que querem nos deixar mal, que querem nos levar para aquelas atitudes menos felizes que nós temos, que nós somos vítimas. Nós não podemos dizer: ah, eu sou espírita, não vai acontecer isso comigo. Acontece a gente querer discutir, a gente se irritar, da gente querer entrar num clima de vigilância, né? Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Por exemplo, um outro item que a gente vê também acontecer, né? A pessoa que tem hábito de ir ao Maracanã ver o futebol. Aí tem aquela coisa da torcida e tal, não sei o quê. Mas ali é um clima muito propício para essa coisa de irritabilidade. Porque às vezes você está sentado, a pessoa pega a urina, atira lá de cima, cai em você, você fica sujo. Aí se você vai falar alguma coisa, já junta uma meia dúzia querendo brigar com você, enfim. É um ambiente, eu não vou mais, Maracanã, já fui, mas não vou mais, porque é um ambiente muito propício para você se irritar e entrar nesse processo de intemperança mental, devido ao calor da torcida, devido à deseducação atual, né? E a deseducação de torcida sempre existiu, mas como a gente está num momento de conflito, né? A gente está num momento de transição, não é que está pior, mas a situação está complexa, porque a gente tem essa coisa da pessoa: ah, eu vou andar armada, né? Eu vou armado pro Maracanã, vou pegar meu revólver pro Maracanã. Então a pessoa pode até te matar, por causa de... Outro dia, eu sou vascaíno, né? Sou sofredor, eu tava com a camisa do Vasco, passou um flamenguinho, o cara já queria brigar comigo. Ah, tira essa camisa aí, não sei o que, já ficou me encarando. Aí eu fui andando, saí, né? Porque senão o rapaz podia me agredir só porque eu tava com a camisa do Vasco, né? Eu até evito ir para lugar longe com camisa de time, né? Melhor você, quando é perto de casa, você ainda dá para andar, mas ir assim para outros lugares com camisa de time, eu não vou porque é perigoso. Então a gente tem esse problema. Bom, aí ele continua aqui, né? Uma frase carregada de aspereza figura-se como sendo um murro nas melhores oportunidades que te procuram. O que significa isso? Significa o seguinte, meus irmãos: a frase carregada de aspereza é aquela frase que a gente usa a verdade como arma para ferir o outro.
A gente sabe que nós ainda fazemos isso. Nós ainda usamos a verdade como arma para ferir o outro, né? E isso aí é a frase carregada de aspereza. Então, nesse momento, você às vezes magoa uma pessoa muito querida sem sentir. Você às vezes fala coisa que depois você nem lembra. Aí a pessoa chega, você falou isso, isso, isso. Não, eu não falei, eu falei isso. Não, você está enganado, não falei isso não. E você falou, porque naquele momento que você estava fora de si, estava naquele momento de intemperança mental, você vai usar a palavra como um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. O que significa isso? Quando você tem um conflito, é porque você tem diante de si uma oportunidade de reconciliação. Então você está diante de uma oportunidade de você se reconciliar com alguém, de você se refazer de um caminho, você retocar a sua vida, você retocar uma situação difícil, você contornar uma dificuldade. Quando você não consegue e se irrita e fica ali vítima das suas armadilhas mentais, então você está dando um murro, ou seja, você está afastando uma oportunidade de se redimir perante a lei divina, que às vezes é um desafeto do passado, uma pessoa que você poderia ter uma convivência melhor, uma convivência diferente, e aí você está afastando isso. E aí sempre foi assim, eu gosto de usar situações do cotidiano, né? Às vezes a gente não deve exagerar nessas situações, mas como a gente está falando de irritabilidade, são muitas de coisas que nós verificamos no dia a dia. Então, outro dia eu vi um rapaz, entrou uma senhora, um rapaz, era mãe e filho, ela passou na roleta e ele parece que não tinha dia da passagem. Aí ela pegou, ele falou assim, cadê minha passagem? Cadê o dia da passagem? Tal. Aí uma senhora não conseguiu se equilibrar naquele momento, falou assim, você não trabalha? Você só sai nas minhas costas? Você só quer que eu pague as coisas? Olha, eu sei que dali ficou ele do lado de lá da roleta, ela do lado de cá, mas os dois discutindo. Que até o motorista falou assim, minha senhora, dá para a senhora falar mais baixo? Que a senhora está incomodando os demais passageiros. Aí ela falou, mas se você tivesse um filho como eu tenho, que é isso, que é isso, que é aquilo. Aí começou a falar do rapaz, também minha mãe quando eu era pequeno fazia isso, fazia aquilo. Olha, mas foi vulgarmente falando aquela lavagem de roupa suja, quando a gente fala vulgarmente. Então aquilo ali é um murro que ela estava dando, que com certeza aquele filho era um inimigo do passado dela. Ele reencarnou ao lado dela para que os dois se reconciliassem. E ela não estava fazendo isso. Ela não estava se permitindo perdoar aquele filho. Era difícil, era. Mas às vezes também é porque quando a criança é pequena e os pais não dão limites aos seus filhos, deixa o filho fazer o que quer, falar o que quer, aí quando cresce perde o respeito. Porque a pessoa, para se dar o respeito, a pessoa tem que dar exemplo. Então, se você não dá bons exemplos, e se você você se permite, né, determinadas atitudes, então você vai arcar com as consequências. Eu vi uma série recentemente, é uma série histórica, sobre o Pablo Escobar. Até minha esposa me critica, você gosta de ficar vendo essas coisas, mas é uma coisa histórica, para a gente ver como que uma pessoa, né, se desequilibra. Então eu estava vendo a mãe dele, estava mostrando um documentário falando sobre a vida dele. A mãe dele incentivava ele, criança, a roubar. Quando o garoto era pequeno, ele já tinha tendência para roubar, a mãe incentivava, até ensinava ele, que ela também era desviar um pouquinho, né? Aí ela já ensinava para ele e tal. Então os primeiros passos no crime foi dado pela própria mãe. Aí depois, quando ele foi morto, a mãe ficou, mas por que aconteceu isso? Ela se perguntando, aí ela até foi entrevistada, acho que ela ainda sobreviveu alguns anos depois da desencarne dele. Não sei por que aconteceu isso, não sei por quê. Por quê? Porque houve essa falta de essas frases carregadas de aspereza
que representa um murro em que você está afastando uma oportunidade de se redimir. Então aquele companheiro, coitado, ele era um psicopata, e a mãe, coitada, também não percebeu isso. Ela também tinha algum desequilíbrio, não foi ajudada. Era uma família totalmente com problemas graves. Ninguém teve cuidado, né, de ajudar, de falar alguma coisa em relação a um tratamento ou um caminho melhor. E o que aconteceu? O rapaz, né, veio desencarnar. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. Então a pessoa que é violenta, a pessoa só vai agravar a situação. Só vai, como eu falei, aquele fato, né, que teve sobre a irmã que matou a outra, né? Então jogou a vida dela totalmente pro alto, né? Ela estava indo muito bem, né? O fato que teve aquela policial militar que matou a própria irmã, estava indo muito bem. De repente, num ato devido ao ânimo violento, se complicou totalmente. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias. Então, quando você tem esse hábito de se enraivecer, você fica propenso a infarto, AVC, gastrite, uma série de doenças que você pode evitar com equilíbrio e que você não o faz porque você tem o hábito da violência. E aí terminando aqui, condenação não edifica, quer dizer, não adianta a gente ficar condenando o outro, nós temos que estar atentos às nossas próprias atitudes. Ainda que teu coração se mostre ferido, conversa com serenidade, esclarece com paciência. Então o diálogo sempre é a base para nós resolvermos esses problemas de relacionamento. O diálogo equilibrado. E o último, um gesto de gentileza opera prodígio. Como dizia o profeta, gentileza gera gentileza. Que Jesus nos abençoe. Desculpem aí as interrupções por causa do meu irmãozinho aqui de 4 patas, né? Mas nós conseguimos fazer o trabalho. Fiquem em paz.